Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Voltei para a gente corrigir a atividade e para passar a atividade de hoje. Vamos lá? Você já notou que os verbos que usamos sofrem alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, estas frases. Letra A. Talvez ele compre um livro. B. Leia este livro. C. Lemos um livro muito interessante. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza. A letra C. Lemos o livro muito interessante. Ordem ou conselho. Leia este livro. Incerteza, dúvida. Talvez ele compre um livro. Então, ficou C, B, A. Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante, e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que você vai estudar agora. Leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. O verbo usar no primeiro quadrinho e o verbo ser no segundo quadrinho indicam ações que aconteceram antes da fala dos personagens, acontecerão após a fala dos personagens ou acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Bom, a vaca usa, né? E a natureza é. Então, os dois verbos estão sendo usados no momento em que acontece a fala do personagem. Letra B. Ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar dúvida quanto ao acontecimento da ação ou certeza de que essa atividade está acontecendo. Certeza, né? Bom, quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. 2. Leia agora esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno: se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, o que teria? Com certeza as calças de outra pessoa, professor. Bom, explique o que o aluno quis dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. Bom, ele quis dizer que ele não tem R$100 em cada bolso, né? Então, não é a calça dele que a professora está supondo aí. O professor, no caso. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Né? Então, interligando aqui, ó, nossa matéria, português com matemática. Se você tivesse R$100 em um bolso e R$100 no outro, quanto você teria? R$200. Sublinhe a forma verbal empregada neste trecho da anedota. Então, vamos lá, né, no trecho da fala aqui. Bom, então o verbo é tivesse, certo? E teria. Aqui, ele colocou o trecho aqui embaixo, né? Se você tivesse aqui, ó. Então, vamos lá. Ao usar essa forma verbal, o professor indica possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$100 ou certeza de que havia R$100 no bolso. Dúvida, né? Possibilidade, uma incerteza. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. 3. Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Aí aqui tem, procure a unidade, tal. Bom, qual é o público-alvo desse anúncio, né? Aos pais. O público são os pais, né? Para que levem seus filhos
para tomarem vacina. Em sua opinião, anúncios como esse são importantes? Claro, né? São muito importantes porque eles divulgam que uma campanha de vacinação está acontecendo para que todo mundo tenha a possibilidade de tomar a vacina. As formas verbais vacine, cuide e procure indica conselho ou ordem, né? Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. E aqui vamos para a atividade. Ligue as frases da primeira coluna à sua intenção. Depois ligue a segunda coluna ao modo verbal que indica cada uma das intenções. Então, talvez chova, indica incerteza. Se indica incerteza, é o modo subjuntivo. Lavarei o carro hoje. Certeza. Indicativo. Anote o recado. Ordem. Imperativo. Observe as capas de livro a seguir e responda as questões. Pedro Bandeira, o título Por Enquanto Eu Sou Pequeno. E o outro livro, de Ricardo Azevedo, Se Eu Fosse Aquilo. Qual é o público-alvo desses livros? Os dois, né? O público-alvo são crianças. Indique e contorne a forma verbal empregada em cada título. No primeiro título tem o verbo sou, né? Que é o verbo ser. E aqui tem o fosse, que também é o verbo ser. A respeito dessas formas verbais, complete as afirmações a seguir. Qual é a forma verbal que expressa uma ideia de convicção ou certeza? É o sou. Então, aqui, ó. A forma verbal sou expressa uma ideia de convicção ou certeza, por isso dizemos que ela está no modo indicativo. Na letra B, a forma verbal fosse transmite a ideia de incerteza, por isso dizemos que ela está no modo subjuntivo. 5. Complete as frases a seguir com o verbo no modo indicativo e no tempo indicado. Então, aqui, o verbo repartir no presente. Nós repartimos toda a comida. Aqui no passado. Elas jogaram futebol durante a tarde toda. Aqui, futuro. Na próxima aula, o professor lerá o texto sobre amizade. Bom, complete as frases dos balões com os verbos no modo imperativo. Use o verbo lavar e o verbo avisar para completar os balões. Filho, por favor, lavar a louça do almoço. Lave, né? Filho, por favor, lave a louça do almoço. E aqui é o avisar. Me avise quando terminar, pois vou secá-la. Então, aqui, lave e avise. 7. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, realizando as alterações necessárias. Veja o modelo. Aline ajudou sua irmã. Talvez Aline ajude sua irmã. Aline ajude sua irmã? Bom, então vamos lá. Mário apresentou o trabalho hoje. Então, está no modo indicativo. Talvez Mário apresente o trabalho hoje. Modo subjuntivo. Imperativo. Mário, apresente o seu trabalho hoje. Modo imperativo. Vocês podem até colocar, olha, um pontinho de exclamação para enfatizar essa ordem. Letra B. Os turistas não poluem o meio ambiente. Indicativo. Subjuntivo.
talvez os turistas não poluem, né? Não poluam. Aqui, como vou colocar aqui? Talvez os turistas não poluam o meio ambiente. Poluam, tá? E no imperativo. Turistas não poluam o meio ambiente. Vamos fazer um politicamente correto, né? Vamos falar para eles não poluírem o meio ambiente. Então, turistas, não poluam o meio ambiente. E finalizamos a correção. Produção textual proérica, então vou fazer um salto aqui. E terminamos o capítulo 2, né? Então, o que a gente estudou aqui nesse capítulo? A autobiografia, crônica, verbo, né? Que indica ação, estado e fenômeno da natureza, as flexões do verbo tempo, pessoa e modo. Então, vemos os tempos, que é passado, presente e futuro, pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E, por fim, um modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Hoje daremos início, então, ao capítulo 3. A sessão já vai começar. Opa! Já estão sentindo aí a cena? É um cinema, né? E olha essa galerinha aí que vocês conhecem, né? É a turma do Snoopy, do Charlie Brown. Olha lá os baldinhos de pipoca, que delícia. Tô morrendo de saudade de ir no cinema. Vamos lá. O cinema, esse velhinho de mais de um século de vida, encantou e ainda encanta multidões. A combinação de imagens, sons e uma boa história não deixa ninguém resistir às telas gigantes, que fazem o espectador se sentir dentro do filme. Aventura, suspense, ação, comédia. Qual é o gênero de filme favorito? Bom, eu gosto de filmes de ação, de super-heróis, de drama, comédia, vários tipos de filmes. E vocês, qual que vocês gostam, tá? Essa capa, né, de abertura é uma cena de um filme do Snoopy e Charlie Brown. Bom, vamos às perguntinhas de respostas orais. Onde os personagens estão nessa cena? Cinema. O que geralmente se faz nesse ambiente? Bom, come pipoca, assiste o filme, dá risada, chora, né? Como as pessoas devem se comportar nele? Silêncio, desligar o celular, né? Prestar atenção. C. Qual é o seu filme favorito? Onde você assistiu a ele? Bom, a maioria dos meus filmes favoritos eu assisti no cinema, né? Meu favorito, sem sombra de dúvidas, foi o Ultimato, que eu fui assistir 2 vezes no cinema. Em sua opinião, por que as produções cinematográficas são consideradas uma forma de arte? Quero saber a opinião de vocês, né? Minha opinião é que envolve muita coisa, música, dramatização, é um espetáculo. Cinema, para mim, é a sétima arte mesmo. Bom, então vamos lá. Vocês vão fazer a leitura do texto 1, que é uma sinopse. Vocês já leram sinopse? Quando eu vou ao cinema, por exemplo, eu costumo ler a sinopse do filme para saber, principalmente quando eu não sei muito sobre o filme, para ver se vai me interessar ou não, tá? Então, o que seria uma sinopse? Ele é um resuminho, né, sem spoiler, é claro, né, sobre o assunto que vai ser tratado no filme. Né? Então, existe sinopse não só de filme, mas de teatro também, tá? Séries. Então, como você escolhe os filmes que aqui assiste? Vocês assistem aleatoriamente, vê pelo título, pelos personagens, né? Sabia que uma maneira de conhecer o conteúdo do filme é ler a sinopse, que é o resumo dele? Então, se vocês quiserem a partir de agora, né, a ler a sinopse é muito legal porque vocês têm mais informações sobre o filme. Você já assistiu o filme O Pequeno Príncipe? Eu já assisti. Eu não vou comentar porque eu não sei se todo mundo assistiu, mas é um filme muito bonitinho, muito legal.
Leia a sinopse a seguir e conheça um pouco mais sobre o filme. Então, vocês vão ler a sinopse do filme O Pequeno Príncipe. Aqui tem um cartaz, tá? Aqui o texto é o resuminho. E aqui a gente tem algumas indicações técnicas. Quem é o diretor, qual é a categoria, a duração do filme, o país que produziu o filme e o ano, tá? Bom, tem as perguntinhas de interpretação oral, que vocês vão fazer depois da leitura do texto, e a interpretação escrita, ok? Que vai até a página 66. Então, aqui a sinopse apresenta o resumo de um filme, livro ou outra obra artística, sem emitir opinião, buscando despertar o interesse do leitor, ok? Então, fazendo a tarefa, qualquer dúvida me pergunte. Quinto ano, não estou vendo as mensagens de vocês não me falam se está ok, estão fazendo, se estão entendendo. Eu quero o feedback de vocês. Me dá esse retorno aí, por favor. Curtidas lá no YouTube. Pergunta, fala comigo, interage comigo. Estou sentindo falta de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.